Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já ativa a notificação para você sempre receber os novos episódios. Tem gente que me manda mensagem, eu perdi o episódio tal, porque você não ativou a notificação. Vai aparecer a mensagem se o episódio é o que você precisa, você vai assistir. Se não é, você deixa pra lá. 60% de quem assiste nossos podcasts ainda não ativaram a notificação. Corre lá. E hoje um assunto muito importante para natação. Vamos falar sobre os impactos da inclusão dos 50 metros do nado costas, borboleta e peito no Programa Olímpico de Los Angeles 2025. E eu trouxe especialista que já tem cadeira VIP nesse podcast, Indiane. Muito obrigado pela presença, Indiane. Bom dia a todos aí, obrigado mais uma vez. Vamos falar sobre natação competitiva, que vai muito mais além do resultado, né? Essas 3 provas aí na rotina olímpica vão dar o que falar. E depois que saiu a notícia aí que essas 3 provas serão inclusas aí nos Jogos Olímpicos, muita coisa se movimentou. Tem até atleta querendo voltar a nadar. Será? E mais, vamos agradecer nossos parceiros antes. A Flote, materiais pedagógicos. Se a gente está falando de treinamento, tenho certeza que você é técnico, atleta, você utiliza os materiais da Flote. Tudo baseado em ciência. E claro que eles também pedem auxílio dos profissionais da área, assim como eu auxilio na criação de materiais pedagógicos para a área infantil. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site sobrasa.org e seja voluntário, recebe seu boné, gibi, tudo na sua casa e gratuitamente. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, do seu atleta, faça as avaliações pedagógica, aeróbica, anaeróbica, tenha gráfico. Tenha também o teste de 200 metros ali para você conseguir fazer sua tabela de treino, para você saber, quero trabalhar em A2, que tempo esse aluno, esse atleta tem que chegar para estar trabalhando no A2, o aplicativo te dá isso automaticamente. Plataforma Educar, para você que está sem tempo de fazer seus cursos, corre lá, plataformaeducar.net, mais de 200 cursos, tudo com certificado. E a Manta, nova metodologia de natação, te desafio, se você conhece essa metodologia que está metade do preço da concorrência. Corre lá, Metodologia Manta no Instagram e conheça essa metodologia que trabalha a gamificação. Mas vamos deixar de papo, Indiane, vamos para o que interessa. Quais são os impactos aí da inclusão dos 50 metros de costas, peito e borboleta no Programa Olímpico de Los Angeles 2025? Na verdade, 2028. Oi, desculpa, 2028. Tô falando de 25. Não, mas é normal, então, né? A gente, a cabeça tá meio vai e volta. Na verdade, eu vou começar falando sobre o impacto logístico, né? A gente tem que levar em conta que nos 2 últimos ciclos olímpicos, o COI reduziu o número de atletas na natação. Foi uma redução, não é uma redução drástica, mas houve uma redução do número de atletas. E quando eu falo número de atletas, é o número de atletas de todos, somando todos os países ali para participar na modalidade de natação. Então, quando a gente inclui mais 3 provas aí, com esse número reduzido, e eu não sei porque é aquela coisa, né? As informações, elas sempre são colocadas de forma gradativa, nunca se coloca por completo. Então, assim, se aumentou 3 provas, que na verdade são 6, porque são 3 para o feminino e 3 para o masculino. Então, a gente aumentou 6 provas, eliminatória, semifinal e final. Então, são 3 eventos ali, 6 eventos com 3 momentos diferentes, distintos. Então, eu acredito que só em termos de dia de competição, a gente já vai ter que aumentar pelo menos um dia de competição. A segunda coisa que eu acabei de falar, o impacto no número de atletas da modalidade. Ninguém falou nada se esse número vai continuar igual a Paris, se ele vai ser reduzido, se ele vai ser aumentado. Ninguém falou absolutamente nada disso. Como também não se falou em aumentar um dia ou não. Então, tudo isso tem um impacto muito grande, porque
Você vai aumentar o número de atletas, as delegações vão poder levar mais atletas por conta da inclusão dessas provas? Como é que fica a logística de acomodação de atleta numa Vila Olímpica? Então, assim, incluir, poxa, que legal, que bom, mais oportunidades, mais provas, mas e todo o impacto por trás disso, que até agora não se soltou, não se falou, não teve pronunciamento de absolutamente nada. Então, para a gente realmente entender o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, ou se realmente a gente vai ter mais oportunidade ou não, precisaria da informação por completo e não vir fatiado, né? Então, eu acredito que alguma coisa próxima aí deva estar para ser colocada nesse sentido, né? Vai aumentar um dia, o que vai acontecer, qual é o programa de provas, porque o programa de provas vai ter que sofrer alteração, né? Para você poder encaixar, porque para quem não sabe, pessoal, as provas que tem eliminatória e semifinal e final, elas são assim. Por exemplo, hoje, terça-feira. Hoje, terça-feira, nós temos pela manhã a eliminatória dos 50 borboleta. À tarde a gente tem a semifinal dos 50 borboleta. E na quarta-feira à tarde é que a gente tem a final dos 50 borboleta. E provas com eliminatória, semifinal e final são as provas de 50, 100 e 200 metros. Então a gente está falando de mais 6 provas aí, né? Porque são 3 no feminino, 3 no masculino. Então a gente tem 6 provas com 3 quedas na água. Então são mais 18 provas que a gente vai ter que acomodar. Então, tá vendo? A gente está aqui debatendo algumas coisas que não foi nada falado, que não foi nada apresentado, e a gente vai ficar, né, à mercê de especulação de o que realmente vai acontecer, porque até agora só se falou que 3 aí de 50 metros, mas e aí? Como vai colocar isso no programa? E os atletas e os técnicos têm que se preparar para isso, e não vem essa informação, a gente não consegue se preparar desse lado. E eu coloco o desafio para você, coloca aí nos comentários, o que você acha? Vai ter um dia a mais de prova? Vão ter mais atletas? Vão ser o mesmo número de atletas? Coloca a sua opinião aí, que é muito importante pra gente. Mas se a gente olhar aí pro lado positivo, Indiane, quais os principais benefícios dessa mudança para atletas e seleções nacionais? Olha, eu acredito que você acaba dando um pouco mais de longevidade para alguns atletas aí. No nosso caso, a gente tem pelo menos 2 grandes exemplos aí de atletas longevos ainda performando. Mas hoje, a título de Brasil, eu vejo menos benefícios do que, de repente, outros países aí podem tirar de proveito disso. Eu acredito que para a gente aqui no Brasil, dependendo de como se encarar essa situação, a gente vai ter um retrocesso muito grande. Você fez até um vídeo ali no Maria Lenk, numa entrevista, viralizou essa entrevista, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E você falou sobre longevidade, a gente tem vários atletas aqui no Brasil que tiveram essa longevidade, a gente tá aí o Nicolas Santos, Guilherme Guido, Caio Márcio, entre outros. Você acha que algum desses nomes consegue voltar? O Nicolas teve agora no Master, ele bateu o recorde, trucidou o recorde, seria medalhista de prata no Maria Lenk. Você acha que dá pra gente sonhar com o retorno desses atletas e até o Nicolas com a sua medalha olímpica que ele tanto merece? Olha, eu vejo grandes possibilidades, né? Ele está hoje com 45 anos, a gente está daqui 3 anos, né, para Los Angeles, ele estaria com 48, 49 anos ali, seria realmente o atleta ali lutando com a Dara Torres, né? Seria o atleta mais longevo a participar de uma Olimpíada, caso isso venha a acontecer. De repente, no mesmo rumo ali, né? No mesmo bonde, a gente tem o João na prova de 50 peito,
Mas eu faço minhas considerações aqui com relação a quem já está aí, quem tem uma... quem é mais novo, quem é mais jovem aí, que de repente está vindo também em grandes condições, né? E como a gente mencionou até antes de começar a entrevista, os 50 metros, qualquer coisa que você perca o foco ali, você está fora. Se for numa eliminatória, você está fora da semifinal. Se você fizer isso na semifinal, você está fora da final. Se for na final, você pode estar fora do pódio. Então, para quem aí ainda não tem essa noção ou essa visão, eu diria que a prova de 50 metros, né, na piscina longa, que é sair de um lado e chegar no outro, ela é muito mais complexa e ela tem muito mais detalhes do que a gente pode imaginar. E a dificuldade, eu diria, que ela pode ser até muito maior do que a maioria das provas aí. Porque é tanto detalhe, é tanta situação ali que você tem que evitar, você tem que treinar antes, não que as outras provas não tenham, mas a gente está falando de centésimos de segundo, né? E isso requer realmente muito treino. Então, para quem está achando que os 50 metros, olha, cuidado porque não é bem assim, tem muita coisa envolvida aí. E quem foi os profissionais que estiveram ali no 19º encontro de técnicos que você promoveu ali em Dayatuba? Foram quase 70 profissionais que assistiram a palestra do comentarista da Sport TV, ex-nadador Daniel Tanaka. Ele trouxe uns dados mostrando que no Brasil, quando o brasileiro entra nos 100 melhores, com o tempo entre os 100 melhores do mundo, ele geralmente é mais velho que em outros países. Então, nossos atletas entram com esses índices mais velhos e tem também as conquistas um pouco mais velho. Será que é por isso que a gente está focado, às vezes, em provas mais curtas e a gente precisa desses atletas um pouco mais maduros aí para ter esse preparo e conseguir lidar com esses detalhes? Eu acredito que existem várias questões aí a serem colocadas, né? A questão do estudo é uma questão muito forte aqui, relevante para nós, onde a gente tem os atletas ali na fase do vestibular, muitos acabam desistindo, não só da natação, mas de outras modalidades também que eles praticam. Então, isso é uma questão. A prática da natação, a nossa natação aqui, ela carece de uma base, de um trabalho de desenvolvimento de base mais amplo, que foi até uma coisa que a gente já comentou também. Quando me falam do problema da natação de base, eu vou antes da natação de base. Hoje a gente tem pouquíssimos professores, né, profissionais ali realmente ensinando com qualidade a natação. E volto a dizer, isso são outros fatores também que acabam abrangendo. Mas, enfim, a longevidade da nossa natação, se a gente for ver realmente analisar ali de forma bem minuciosa, é uma fatia muito pequena que realmente chega lá em cima, né? Que chega lá em cima, que eu digo, com uma idade mais avançada. Tá, a gente tem o Nicolas com 45 anos de idade. Quantos a gente tem com 45 anos de idade performando igual o Nicolas? O Nicolas. Com 42 anos, igual o João. O João. Né? Então, e aí a gente pega ali uma faixa de 30 a 35, a gente tem um pouco mais. Se a gente pegar dos 25 ao 30, aumenta um pouco mais. Mas hoje, Estado de São Paulo, hoje eu estou aqui em São Paulo, a gente ir para uma competição, nós irmos para uma competição, num campeonato paulista juvenil, como eu fui o ano passado, e a gente se vangloriar que entre Juvenil 1 e Juvenil 2, duas categorias aí, a gente tem 330 atletas inscritos no estado com o maior número de atletas.
330 atletas juvenis, que é o miolo ali entre realmente quem vai e quem fica, é nada. É nada. Então, a gente tem que começar a analisar os dados de forma mais responsável, como o Daniel Takata fez lá no encontro, com extrema propriedade, porque ele é uma pessoa aficionada pela natação, por dados. Então, eu vejo que tudo que ele tem ali no banco de dados dele precisaria ser muito conversado, ele precisaria dar uma aula para a confederação e para as federações dos estados aqui no Brasil, para todo mundo enxergar e poder tentar reverter essa situação, porque a nossa situação ela não é confortável. A nossa situação ela não é positiva. E aí, na próxima Olimpíada, que a gente vai ter? Vamos fazer a Olimpíada agora em piscina curta? E aí a gente inclui 4 provas de 25 metros? E a gente vai começar a incluir para tentar ganhar uma medalha? Não, pessoal, não acho extremamente louvável. E quem mais vai tirar vantagem dessa inclusão das provas de 50 metros não são os países, é a televisão e é o público. Quem mais vai tirar vantagem é a televisão e o público. Os nadadores em si, de repente, são 6 possibilidades de medalha aí, né? Mas eu não vejo tanta vantagem para os nadadores. Eu vejo mais vantagem para quem comanda o circo aí, que é realmente COI, World Aquatics, televisão, né? No caso a BBC, que é a monstruosa aí, nas transmissões olímpicas, mas para as camadas abaixo ali dessas daí, eu não vejo muita vantagem, não. E quando o Indiane fala que quem vai se favorecer é a televisão e o público, porque quando a gente pega os Jogos Olímpicos, a maior audiência é nos 50 metros de crawl e nos 100 metros livre ali de corrida, né, do atletismo, são as 2 provas que mais tem audiência, ganha até do futebol. Então, por isso a introdução aí na busca de novas audiências. Mas essa alteração pode influenciar a chance de medalha no Brasil nas Olimpíadas? Você acha que dá pra gente sonhar para beliscar algum cinquentinho aí? Não. Não. Eu não vejo grandes chances, não. Pelo que a gente tem, né, eu acabei de falar, nós temos 2 atletas aí, um que vai estar com 48 para 49 e outro que vai estar com 45 para 46. E fora esses 2 aí, eu não vejo ninguém em condição de fazer alguma coisa, né? Até na questão do Maria Lenk ali, o João, para mim, palmas para você, João, palmas para você. Você foi lá e deu um soco na cara de todo mundo. Entendeu? Você deu literalmente um baita de um soco na cara de todo mundo. Porque, poxa, hoje, para quem não sabe, o João ocupa um cargo na Secretaria de Esportes de Limeira, né? Hoje ele divide uma função profissional com a questão de treino, né? De natação ali, que ele diminuiu consideravelmente o seu tempo de água e foi lá e, né, deixou todo mundo para trás. Então, poxa, méritos. E aí, como eu já disse aqui uma vez, poxa, de novo eu puxo a responsabilidade para nós treinadores. O que é que nós estamos fazendo? O que é que a gente está fazendo? Por que é que a gente não chega e esquece os 50 um pouco? Por que é que a gente não chega mais em nenhuma outra prova? Hoje a gente não tem praticamente nenhum atleta nadando abaixo de 2 minutos no 200 medley. A gente não tem mais, a gente comemora 1:00 de sem peito. E a gente já teve 4 atletas, 5 atletas nadando para baixo de 1 minuto. As meninas, que estão mostrando muito mais evolução do que os meninos. Mas nós retrocedemos absurdamente. Absurdamente. E isso é muito ruim.
Isso é muito ruim. E a gente, bater palma porque vai ter mais 3 provas de 50 metros aí pro feminino e pro masculino. Pô, pessoal, vamos parar de se enganar, né? Vamos parar de se enganar. E você deve estar pensando, então vamos refletir sobre o mundo da natação, vamos discutir o que a gente pode trazer de mudanças. Essa entrevista já aconteceu, o Indiane já falou sobre isso. Quando finalizou ali o Paris, a gente fez todo um retrospecto e fez uma análise para o futuro. Então corre lá nessa entrevista, vou deixar o card no final, se você quer também saber um pouquinho o que poderia mudar, quais são as reflexões. O Indiane falou sobre o vestibular. Eu fiz uma entrevista recente com o Richard Powers, um técnico americano que esteve no Brasil por um tempo como treinador. E ele também colocou o vestibular como um grande problema, já que nos Estados Unidos não tem, e é um momento que o atleta ali se divide. Então ele vai para o vestibular, tira o foco ali da natação, e muitos atletas até deixam a natação por causa do vestibular, desse sistema que a gente tem no Brasil, que não ocorre lá nos Estados Unidos. Mas a gente falou dos pontos positivos na introdução dos 50 metros. Tem pontos negativos com a introdução? Isso vai ser prejudicial? Bom, se a gente hoje já está com dificuldade de ter atleta infantil, juvenil, né? Não vou nem entrar no júnior e no sênior, mas a gente está com dificuldade de atleta infantil e juvenil, de nadar prova de 200, de 400, prova longa, né? Com a introdução, eu fui abordado no Maria Lenk. Me perguntaram assim, poxa, porque eu faço parte do conselho técnico da FAP, da Federação Aquática Paulista. E perguntaram para mim, falaram assim, poxa, Indiane, e agora? Nós vamos ter que mudar, as provas do Paulista Juvenil e do Paulista Infantil, incluindo as provas de 50 estilo. Eu falei, não, se a gente fizer isso, a gente está dando um tiro na nossa própria cabeça. A gente está dando um tiro na nossa própria cabeça. E aí, literalmente, para que eu quero descer. Aí para mim chega. Para mim realmente chega. Né? Quando se fala em provas de 50 metros, principalmente esse recado vai muito para os pais, né? Porque os pais hoje eles estão numa questão muito de querer, né, o filho aparecer, do filho triunfar. E eu falo, calma, gente, calma. Coisa vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Essa ansiedade, a gente fala muito, essa geração está ansiosa. Não, os pais estão mais ansiosos. Os pais são muito mais ansiosos do que os próprios filhos. Então, o controle de ansiedade já tem que vir dos pais. Já tem que começar com os pais. Porque são eles os maiores transmissores de ansiedade para os filhos. Então, pai, cuidado, tá? Calma. Tenha paciência. Isso é uma virtude. E aí, falando nisso, há anos atrás, a gente teve na África do Sul um nadador, Rick Nittling. Ele ali com seus 20 e poucos anos, ele, ao que me lembro, ele foi o único atleta na história a ser top 50 do mundo em 50 livre, 100 livre, 200 livre, 400 livre, 800 livre e 1.500. Daniel Takata pode depois assistir e me corrigir. Mas eu me lembro muito bem que chamou muita atenção. E o Rick Nittling terminou a carreira dele nadando 50 e 100 livre. Mas, poxa, ele nadou 1.500, ele nadou 800, ele nadou 400, ele nadou 200. E aí, no desenvolvimento fisiológico do ser humano, dessa criança, por várias questões, onde também, lá no encontro, o Elvio, uma pessoa que eu tenho profunda admiração e que me abriu demais a cabeça, o Elvio é o fisiologista do COB, que hoje trabalha com nós na CBDA. Você dar cargas de treino anaeróbio para determinadas faixas etárias, você não vai atingir resultado pura e simplesmente porque aquele organismo não está formado, não está preparado, não está adequado para receber determinadas cargas de treinamento que uma prova de 50 metros exige. Então, olha só como a coisa é complexa.
A gente está indo para a questão da audiência, para a questão da televisão, mas a gente tem uma outra questão formativa por trás disso que é muito séria, e que foi exatamente a entrevista lá no Maria Lenk, que foi o maior presente, o meu segundo maior presente do Maria Lenk foi essa entrevista no primeiro dia. Foi exatamente isso. Então, pessoal, a gente está comemorando o quê? O que a gente está comemorando? Primeiro a gente precisa saber isso. A gente está comemorando o quê? Inclusão de prova de 50? Para quem? Se hoje a gente não tem ninguém. Se a gente tem 2 que estão figurando ainda. Então, comemorando para quê? Comemorando o quê? Possibilidade do quê? Hoje, se me falarem, em 2028, chance, pelo que vem apresentando, o Caribé. O Caribé no 100 livre. Espetacular, 47,10. Fora ele, não sei. Falar em Nicolas no 50 borboleta, falar em João no 50 peito, gosto muito de vocês, mas acho extremamente difícil. Muito difícil. E o Gianni falou que foram 2 presentes, né? Teve o presente da Júlia, um melhor tempo dela aí, uma conquista extraordinária. A gente viu até a declaração dela no final super emocionada, até parabenizar o Indiane por essa conquista. Foram 2 presentes aí muito bons. Aí eu tive o Pio Vezan, um dos maiores atletas da década de 90, entrevistei ele recentemente. E ele falou que a grande dificuldade dele foi a parte psicológica e as lesões. Que também essas lesões, às vezes, foram provocadas pela parte psicológica. Às vezes, ele forçava demais nos treinos. Por ele não ter essa preparação, teve o primeiro ciclo olímpico dele, ficou 1/100º do tempo para ir para as Olimpíadas. E ele tinha esse tempo, só que no dia que ele tinha que apresentar isso, ele fala que psicologicamente não estava preparado. E 15 dias depois, ele faz o tempo melhor do que ele já tinha, comprovando que era para ele estar naquela Olimpíada. E aquela Olimpíada o Brasil ganhou no revezamento a medalha. E ele perde essa medalha. Na seguinte, o Brasil também ganha essa medalha. E com certeza ele estaria nesses 2 revezamentos. E ele mostra a importância dessa parte psicológica, e os 50 metros é muita parte psicológica, é muitos detalhes. E às vezes essa inclusão, como você disse, muito precocemente, será que esse atleta está preparado psicologicamente para essas provas de 50? E aí, Indiane, a inclusão dessas provas exige algumas adaptações, como você falou, tanto nos treinamentos, nas competições. O que isso vai afetar aí o futuro da natação? Poxa, Renato, eu sou bem temeroso com relação a isso, né? Eu acredito que o impacto possa ser extremamente negativo se nós profissionais não mudarmos a mentalidade, se os pais não mudarem a mentalidade, né? Você acabou de mencionar a Ana Júlia. Ana Júlia ficou 2 anos sem abaixar o tempo na principal prova dela, que era o 200 borboleta. 2 anos. Em 2 anos, ela baixou 1 segundo e 45 centésimos. Né? Então, se a gente colocar isso em centésimos, em 2 anos ela baixou 145 centésimos. 145 centésimos são 72,5 centésimos por ano. Pessoal, 72,5 centésimos por ano. Eu conheço um nadador alemão que abaixou 20 e poucos centésimos na prova de 1.500 depois de 5 anos de treino. Então, toda essa questão do psicológico, toda essa questão do controle emocional que todo mundo tem que ter, os pais têm que começar a ter em casa para transmitir isso para os filhos. Nós, treinadores, temos que ter essa paciência, essa tranquilidade para passar para os atletas. Então, mais uma vez eu falo que é aquele triângulo, né? É a família, o atleta ali, no caso o filho, e nós treinadores. A gente tem que estar muito bem alinhado. A gente tem que trabalhar em conjunto.
Se trabalhar em separado, não vai sair nada. Muito pelo contrário. A gente vai continuar tendo evasão, a gente vai continuar tendo a garotada pirando. Porque tem um monte de pai pirando a criançada. Né? Então, sabe, são uma série de fatores aí muito importantes e ligados realmente à saúde mental. O treino, pessoal, ele não é tão... ele não é uma coisa tão absurdamente impossível de ser feita, impossível de ser adequado, de forma alguma. Hoje a ciência, graças à ciência, né? Graças ao Elvio, ele sabe disso, graças ao Elvio, no amor a gente conseguiu fazer muita coisa aí. Mas o principal hoje, realmente, é essa questão do querer tudo para ontem, para antes de ontem, não ter paciência para nada, não ter calma para nada, não ter tranquilidade para nada, né? Eu sei que o nosso foco é 50 borbo, 50 costa e 50 peito, mas olha só quanta coisa tem por trás de 50 metros de borboleta, 50 metros de costas e 50 metros de peito. Tem muita coisa, Renato. Tem muita coisa. Né? Hoje, eu falo, se você sentar, né? Se você sentar camuflado na arquibancada do lado dos pais, os pais não conversam mais nada a respeito de nada que não sejam os filhos e as conquistas dos filhos. A única conversa que se tem é de treino, que 99% não entende lufas, de resultado de filho, de medalha de filho, de conquista de filho. Às vezes eu me pergunto, se o filho for embora, talvez o casamento acabe, né? Porque não existe mais conexão. Não existe mais conexão entre essa mãe e esse pai, que não seja o filho. Por isso é que a coisa está numa sistemática louca. Então vamos ter calma, vamos ter paciência. Eu vou fazer uma brincadeira. Se o filho for embora, aí vem o pet. Aí introduz o pet para ter a união do pet. Nada contra, não falando que tá errado, mas uma brincadeira aqui. Mas você falou muito aí do Daniel Takata, falou do Elvio, falou da importância de trazer a ciência para dentro da borda da piscina. A gente teve o 19º encontro, onde a gente trouxe todos esses profissionais, tivemos ali 70 técnicos assistindo essa palestra. Eu vou contar um pouquinho dos bastidores, não sei nem se eu posso. Em um desses podcasts aqui, bastidores, eu conversando com o Indiane, você tem que voltar ao encontro do técnico, tem que voltar aos encontros dos técnicos, era muito importante, ser desanimado, mas o pessoal não vai, não vou. Eu falei, não, eu vou te ajudar, vamos fazer. E a gente fez o ano passado, e mesmo assim a gente viu uma procura muito baixa. A gente fala 70 profissionais para o meio da natação do Brasil, é uma porcentagem pequena. A gente tem os melhores profissionais que trabalham aqui no Brasil, o reflexo disso, a gente vê muito profissional indo para fora. Então a gente tem lá no Canadá, a gente já teve na Ucrânia, vários técnicos indo para fora. No Peru a gente também tem técnico lá. E como você vê a importância de a gente trazer mais cursos aí para capacitações desses profissionais e trazer a ciência para a borda da piscina? Tudo vai da disponibilidade, da vontade desse profissional, né? Você tem que estar aberto a querer aprender, você tem que estar aberto a querer buscar informações. E o mais importante, que aí eu puxo isso para mim, é eu acreditar que eu não sei nada. Eu acreditar que eu sempre tenho algo para aprender. Eu sempre tenho algo para aprender. Eu sempre quero aprender mais, eu sempre quero saber um pouco mais, eu sempre quero entender um pouco mais. Então, estar despido de vaidade, estar desprovido de ego, essas são questões que fazem com que você busque sempre algo novo, cientificamente comprovado, o porquê de se trabalhar assim, né? O achismo ele fica um pouco de lado, fica praticamente
totalmente de lado, mas assim, o que a minha idade, o meu tempo de borda da piscina me trouxe? Ele me trouxe um feeling. Ele me trouxe uma capacidade de observar e entender algumas coisas. Mas eu jamais vou me gabar e dizer que eu sei, que eu entendo, que é isso e ponto final. Não, muito pelo contrário. O que eu sei é pouco, comparado ao que eu posso aprender. E é uma outra coisa que eu falo muito. Eu sou muito feliz por ter... A certeza que a gente vai morrer, ela já é ali sacramentada. Mas é a certeza que eu vou morrer sem saber tudo. Porque é isso que move a gente. Né? Eu terminar uma temporada e eu sentar no primeiro dia ali de férias, eu dar uma respirada até mais ou menos 12:02, 12:03 e falar, caramba, para a temporada seguinte, o que eu vou fazer? Como é que eu vou modificar isso? Como é que vai ser tal coisa? Né? Porque a gente sabe o quanto a natação é monótona e o quanto a gente precisa oferecer de possibilidades embasadas, fundamentadas, que tragam ali realmente um caminho novo, um caminho diferente, um caminho mais elaborado para eles seguirem batalhando em cima do resultado, dos objetivos deles. Então é isso. Eu acho que eu acredito que o encontro de treinadores ou qualquer reunião que seja feita numa mesa de uma lanchonete, numa mesa de um restaurante, na casa de alguém, a gente sempre tem a possibilidade de aprender alguma coisa. Eu tive agora no troféu no Maria Lenk, no mesmo hotel que a gente, estava o Albertinho recém-retornado de Portugal. Então, poxa, tive o grande prazer de almoçar ali em 2 momentos, jantar um momento com ele, e a gente conversou muito, foi muito legal. Pegamos um táxi juntos, né? E o Albertinho, quando eu nadava, né? Quando eu nadava no Pinheiros, o Albertinho era estagiário. Então, assim, poxa, hoje é um treinador, fora o ser humano incrível que ele é um treinador que tem uma experiência absurda, né? Absurda, e que voltou agora e a gente tem que aproveitar ele, né? A gente tem que aproveitar tudo que ele tem, tudo que ele viu. Pô, ele ficou na Europa esse ciclo inteiro. Quantas palestras ele não deu em outros países na Europa? Quantas competições ele não participou? Mas é o que eu falo. Vamos nos despir do nosso ego. Vamos acreditar que a gente não sabe nada, porque senão a gente vai morrer no mesmo lugar. E aí pode colocar a prova de 50, pode colocar a prova de 25, pode colocar a prova de 12,5, pode colocar a prova que você quiser, que o mundo inteiro vai conseguir e a gente vai continuar conseguindo ficar atrás. Você falou na audiência. Pô, pessoal, hoje, essa semana, né, essa semana passada, Kate Ledeck, depois de 11 anos, bateu o recorde dos 800 livre. Caramba, foi emocionante demais. E ela disputou essa prova com quem? Com ela mesma, porque não tinha mais ninguém ali. Aí é onde tem que se modificar a coisa. Poxa, o narrador, se você pegar o narrador, o parcial, comentando a prova. Então, pessoal, olha só quanta coisa a gente tem que aprender. Não é só a questão fisiológica, mas como é que a gente faz com que essa competição seja mais atrativa? Mário Xavier, um senhor falecido, mas que eu tive a glória, a honra e o prazer de ser nadador com ele como narrador. Ele com cronômetro, falando parcial, se estava em condição de bater o recorde paulista ou o recorde brasileiro de categoria.
Então, sabe, são tantas coisas que a gente tem para melhorar que, de repente, 50 borbo, 50 costas, 50 peito são tão ínfimas, são tão insignificativas, né, insignificantes, desculpa, que, né, a gente pode estender isso por horas e horas e horas, porque é muita coisa. É muita coisa. Nós já falamos de pais, nós já falamos de treinamento, nós já falamos de nós treinadores, nós já falamos da garotada, nós já falamos de sistemática, nós já falamos de competição. Olha quantas coisas, gente. E tem mais, e tem mais, e tem mais. Então, assim, pessoal, quem comemorou a inclusão, legal, parabéns, bate palma mesmo. Mas dá uma olhada com mais profundidade, porque senão a avaliação vai ficar completamente rasa e sem sentido. E falando da importância desse encontro do 19º que a gente teve em Indaiatuba, eu mesmo fui, eu ia ficar uma noite só, eu tinha uma pós-graduação em São Paulo que eu organizo, até o Indiane falou dessa dificuldade de professores na formação desses futuros atletas, e eu tô com esse projeto para auxiliar esses profissionais, mais de 10 cidades, curso online, e eu ia ficar uma noite e voltar para São Paulo, só que tinha tanta informação e tanto conteúdo, que mesmo eu não sendo da área de treinamento, eu não consegui ir embora daquele local. Eu fiquei lá, liguei para São Paulo, consegui organizar a distância. E a importância mesmo de quem não está atuando no dia a dia, do número de informações que me auxiliou no que eu tenho em conhecimento da natação, que eu vou passar para frente nos cursos, palestras, e com certeza a gente vai ter o 20º encontro. Aguardem aí que em breve a gente vai anunciar esse novo encontro. Teve até a Sobrasa com participação especial, trazendo mais um esporte olímpico que estará presente, que os técnicos também podem aproveitar, então informações riquíssimas. A gente falou muito com a lente para o Brasil, Indiane, mas se a gente falar agora com a lente mundial, essa mudança na introdução desses 50 metros é um avanço ou um retrocesso se a gente falar para a natação mundial? Olha, a gente sempre usa como exemplo, e eu posso falar com um pouco mais de propriedade por ter estado lá por alguns anos. Nos Estados Unidos, né, para você, o atleta, que no Campeonato Mundial já havia as provas de 50 estilo. Né? Para quem não sabe, a inclusão foi olímpica, mas no Mundial já se tinha as provas de 50. O atleta nadava a prova de 50 se ele se classificasse no 100. Então ele não tinha uma prova de 50. Ele ganharia, né, a chance de participar dos 50 caso ele tivesse entre os dois primeiros do 100. Com exceção dos 50 livre. Mas o borboleta, o costas e o peito, ele ganhava a chance ali, ele tinha a oportunidade de nadar as provas de 50, caso ele fosse um dos dois, né, porque só podem 2 por prova, por país, ele ter ganho ou ficado em segundo nas provas de 100 metros. Eu sinceramente, olhando a mentalidade dos outros países, que estão muito à frente da nossa, eu diria que para eles não vai mudar em absolutamente nada. Para eles não vai ter nenhum retrocesso. Eles vão continuar tocando a vida deles, vão continuar fazendo o programa de treinamento deles, vão continuar desenvolvendo a natação deles, com mais 6 oportunidades aí. Mas que isso vai mudar, que isso vai fazer com que um programa seja direcionado. Eu, humildemente, acredito que não. Acredito que não. Porque, pessoal, juntando masculino e feminino, mais essas provas de 50 metros, são 34 provas. 34 provas. Se você tirar 6 provas, você tem 28. Você tem 28 provas. Você vai focar em 6 provas e deixar 28 de lado? Não, só louco faria isso. Só louco faria isso. Entendeu? Então, legal, mas eu não vejo nenhum país mudando a sua filosofia de trabalho
porque jogaram três migalhas, né, para um monte de gente brigar. Alguns até vão caçar essas migalhas, mas é migalha, é migalha. E se a gente pegar aí uma lente, olhar para o passado aí da natação brasileira, não sou especialista, mas se a gente olhar muito, a gente vê muito o Brasil focado mais em provas curtas do que prova longa. A gente vê muito mais atletas em provas curtas do que longas. Se a gente olhar até para o Mundial, quem conseguiu os índices aí, qual que é a decorrência da gente ter mais essa visão ou é o perfil mesmo do atleta brasileiro? Eu acho que eu acredito que seja o perfil da mentalidade brasileira. É o mais fácil, é o mais rápido, é o que se acredita ter que fazer menos no dia a dia. Eu enxergo muito mais com uma mentalidade equivocada do que nascemos na Jamaica e 99% corre os 100 e 200 rasos. Não. Ninguém nasce no Brasil e já tem o gene de 50 100 livre. Não. Toda a nossa sistemática está sendo voltada por uma questão que acho que está mais atrapalhando do que ajudando. Está mais evoluindo do que evoluindo. Sim. Eu acredito nisso. Se a gente pegar aí a maioria dos povos aí do mundo, acho que o Brasil é o mais rico, né? De etnias, de miscigenação. A gente tem atleta e para todas as modalidades, qualquer prova, você quer para ginástica, você quer para natação, você quer para o basquete, você quer para o vôlei. Acho que a gente apontar aí 5 países na mão que tem esse poder que o Brasil tem, são poucos, que a gente consegue ter atleta em tudo que é cenário. E essa decisão dessa introdução pode influenciar a formação de nadadores na categoria de base? Eu rezo de joelhos todas as noites pro Deus Netuno, Poseidon, jamais permitir que isso aconteça. Eu rezo para Poseidon para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, realmente a gente vai enterrar de vez a natação do Brasil. Se nós mudarmos o foco na base, em detrimento desse acréscimo de 3 provas de 50 metros, aí a gente decretou literalmente o fim da natação brasileira. E se pudesse dar dicas aí, tanto para treinadores, atletas, ou até mesmo os pais que estão começando agora, de falar dessa categoria de base, o que você falaria para esses novos técnicos, novos pais, até novos atletas que estão surgindo? Tenham paciência. Nada acontece da noite para o dia. Eu estou sendo extremamente repetitivo, mas é isso. É um quesito. Paciência. Paciência. Pais, tenham paciência. Garotada, tenham paciência. Treinadores de base, tenham paciência. Senão, nós vamos fechar o caixão da natação brasileira. Calma, gente, calma. Acabei de falar, uma menina que vai completar 16 anos, ficou 2 anos para baixar 145 centésimos numa prova de 200. Outra coisa, pessoal, se vier treinar comigo, em algum momento da sua vida, você vai nadar 200 borboleta, 400 medley, 1500. Você vai nadar. Ah, você não tem nadador de 50 e 100? Tenho, alguns. São bem mais velhos. Porque essa é a minha filosofia. Isso é o que eu acredito. E, né, diante de todos nós que trabalhamos em São Caetano em prol disso, da questão da psicologia, da questão do biomecânico, nós treinadores, a nossa diretoria com o Flávio, né, com o secretário de esportes,
A nossa mentalidade é exatamente essa. É exatamente essa. E é por isso que eu tô lá muito bem. Né? E eu tinha um professor que ele falava assim, está muito bem, obrigado, ou de livre e espontânea vontade. Eu estou muito bem de livre e espontânea vontade. Porque a gente está fazendo um trabalho. A gente está incutindo uma filosofia. Para as famílias, para a garotada e nós treinadores. E todo mundo tem a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho sabendo que o resultado na piscina não é o principal. Não é o nosso foco, principalmente na tenra idade ali, mirim, petis, infantil, né? Não é o foco. A gente quer desenvolver numa outra sistemática. Aí você falou do mirim, falou do petis, falou de paciência para os pais, para os atletas, para os técnicos e para a diretoria, para a presidência de clubes, instituições. A gente também tem que pedir essa paciência, que às vezes é cobrado resultados em categorias menores, como mirim, petis. A gente já viu muitos profissionais sendo desligados de clubes, instituições, porque não deram resultados. Minha primeira demissão, eu era técnico de mirim. E entrou um patrocínio no clube e a gente passou por uma reunião onde se foi solicitado que desde o mirim já se tinha que ganhar, já se tinha que ter resultado. E isso custou o meu primeiro desligamento. E eu falo que isso foi a coisa mais libertadora para mim e foi a partir desse momento que eu comecei a me desenvolver como um treinador de natação, né? Como uma pessoa que teve paciência para enxergar um pouco mais a longo prazo. E não sou a pessoa mais paciente do mundo, não sou a pessoa mais calma do mundo, mas graças à psicóloga do clube, né? Venho desenvolvendo essa sistemática, mas eu falo, isso realmente, as diretorias, as presidências, as pessoas que dirigem as modalidades nos clubes, quantos clubes não tem no seu slogan formação? Mas é uma formação verdadeira? Ou é uma formação para inglês ver? Então é isso. O que é de... Eu acredito que primeiro a gente tem que ir um pouquinho para trás. O que você, Renato, entende como formação? O que eu, Indiana, entendo como formação? Vamos entrar num consenso do que significa de fato formação. E aí, a partir disso, aí vamos começar um trabalho. Então, assim, federações, o que é a natação formativa para vocês? Confederação, o que é a natação formativa para vocês? E aí, segundo passo, qual é a importância da natação formativa? Qual é o significado dessa natação formativa a curto, médio e longo prazo? Entende? Então, são tantas coisas, são tantos fatores que a gente tem que, volto de novo, a gente tem que se despir de vaidade, a gente tem que se despir do ego, né? Vir todo mundo aqui com a mesma roupa, de preferência descalço, né? E sentar e conversar. Enquanto a gente não sentar, não conversar e cada um continuar no seu quadrado com água, fazendo aquilo que acredita, aquilo que dá na cabeça, a gente vai continuar patinando, 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 e vai chegar 2028, e vai chegar 32, e vai chegar 36, e vai chegar 40, e eu vou estar bem longe pedalando.
Você falou da federação, da importância dessa conversa. Se a gente olhar ali, que você falou do Albertinho, Portugal, há mais de 5 anos atrás, a Federação Portuguesa deu uma cartilha, tanto para o formativo quanto para o competitivo, de diretrizes, o que se espera de cada categoria, o que se espera de cada um. O trabalho em Portugal excelente, eu li essa cartilha, muito bom trabalho, daria para adaptar muita coisa aqui no Brasil. Indiane, queria agradecer muito a sua presença, acho que mais um momento de reflexão, a gente não está aqui para falar o que é certo, o que é errado, mas um momento a gente refletir sobre a natação, não adianta jogar o pó embaixo dali do tapete, a gente tem que trazer esse pó à tona e discutir, as mudanças só vão ocorrer se a gente conversar e discutir. O que a gente falou aqui não é o que a gente fala que é o certo, que tem que ser assim, mas é a nossa opinião de algo que precisa ser refletido e às vezes até ter mudanças aí drásticas aí na natação. Muito obrigado, queria que você deixasse as suas redes sociais, para quem quer saber mais, para quem quer ver mais vídeos seu, para ver a sua entrevista ali no Maria Lenk. O meu Instagram é @alexindiane, com i no final. Eu volto a dizer, né, Renato? Eu não sei tudo, que bom. Não sou dono da verdade, nem nunca serei e nem nunca quis ser. O que você falou da sujeira embaixo do tapete, eu acredito que realmente a gente tenha que tirar, porque já se formou uma montanha muito grande ali e a gente continua tropeçando nessa sujeira que está embaixo do tapete. E quando eu digo sujeira, pessoal, entendam, essa sujeira não é uma coisa negativa. É uma coisa de realmente a gente produzir, a gente crescer, a gente evoluir. Essa sujeira, vamos dizer que é uma nuvem que ela está deixando a nossa visão um pouco embaçada. A gente não está conseguindo enxergar, visualizar de forma mais transparente o que realmente a gente tem para fazer, o que a gente pode fazer. E o tanto que a gente tem para crescer, para retornar esse crescimento aí. Então, eu acredito que o momento ele é extremamente favorável desde que nós estejamos abertos para esse tipo de conversa, né? Eu acho que principalmente é isso, a gente tem que estar aberto para essa conversa e isso vai fazer a gente, com certeza, render bons frutos aí. E as famílias, mais uma vez, calma. Indiane, mais uma vez, muito obrigado pela presença, ter pedalado quilômetros para chegar até aqui. Agradecer os nossos parceiros que auxiliam para a gente levar esse conteúdo de qualidade para vocês. Mais de 300 entrevistas. A gente tem as entrevistas anteriores lá no Spotify, quando era só áudio, então corre nas entrevistas anteriores. E se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista que com certeza fez sentido para você, fará sentido para outras pessoas. Deixa nos comentários a sua opinião. A gente não é o defensor da verdade, deixa a sua. Quer estar aqui nessa mesa também discutir com a gente? O convite está aberto. Quantas pessoas quiserem sentar nessa mesa para a gente discutir a natação serão muito bem-vindos. Agradecer a Flote, materiais pedagógicos, tenho certeza que você já utilizou e utiliza materiais pedagógicos da Flote, super durável, aposto que você compra uma vez e nunca mais compra material da Flote, comprou sua prancha, comprou sua nadadeira, é pro resto da vida. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, entre no site sobrasa.org, diversos dados para você levar e fazer a prevenção na sua academia, apresentar esses dados para os pais, para os seus alunos. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, do seu atleta, tem o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome. Ninguém vai saber que é da SwimTrack, vai achar que é seu próprio aplicativo e você agregando valor para a sua marca, seja personal, seja treinador, seja professor de clubes ou academias. Plataforma Educar, leve os cursos presenciais para sua região ou faça eles de forma online, plataformaeducar.net, mais de 200 cursos lá dentro. E a gente tem a Manta, nova metodologia no mercado, surgindo com uma nova filosofia, uma nova ideia, trabalhando gamificação, aumentando o tempo dessa criançada dentro da natação, que isso é importante na época aí de formação. Então, muito obrigado a todos os parceiros, obrigado a vocês aí do outro lado, que fazem esse sonho virar realidade. Então, siga o canal para fortalecer, a gente continuar com esse projeto, ativa a notificação para receber os novos episódios e, claro, compartilhe todos os episódios com seus amigos para mais pessoas saberem desse projeto incrível que eu brinco, são mais de 300
muitos cursos gratuitos. Você tem que sentar, pegar papel e caneta e anotar, porque o que é falado nessa mesa aqui, muita coisa você vai utilizar no seu dia a dia. Indiane, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito mesmo, obrigado mesmo. Obrigado. E até a próxima, que eu sei que terá a próxima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado e até a próxima entrevista.